Olá igreja, olá amigos, olá malta. Espero que se encontrem bem, que esteja tudo bem com vocês e vossas famílias, que o fim de semana tenha sido aproveitado para renovar energias para mais uma semana de trabalho e com os seus afazeres normais. Estamos aqui para mais uma pequena série de pensamentos e esta semana eu gostava de visitar com vocês o livro de Neemias, que tem algumas lições interessantes acerca de como este homem de Deus, que estava, digamos, exilado da sua terra natal, servindo num rei ou a um rei que não era do seu povo, e numa cidade fora da cidade que ele amava, Jerusalém, e que lutou e trabalhou imensamente para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E há alguns pensamentos que durante esta semana eu gostaria de partilhar com os irmãos das reações e das ações de Neemias face a toda a destruição de Jerusalém e a forma como ele lidou com as adversidades e com as lutas próprias que exigiam para a restauração das cidades, dos seus muros e da própria fé do seu povo. E hoje, nesta manhã, eu gostava de falar acerca de como é que nós reagimos às más notícias. Eu vou ler Neemias capítulo 1, nos versículos 1 até ao 4 inicialmente, depois, se for necessário, leio mais algum versículo. E diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias ben Halaliah, Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susa. Anania, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão a viver na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, sentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Às vezes na nossa vida nós recebemos más notícias que viram completamente o nosso mundo de pernas para o ar. Notícias que nos trazem tristeza, desalento, parece que nos retiram forças e às vezes até ficamos como que desfalecidos e sem esperança. Há notícias que afetam de tal forma as nossas vidas que por vezes nós ficamos até revoltados com Deus, perguntando-nos porquê que Ele as permite, perguntando-nos porquê que Deus, sendo soberano e nós procurando, principalmente aqueles que são cristãos, fazer o bem e andar nos caminhos do Senhor, fazendo as coisas como Ele nos pede, mesmo assim coisas más acontecem. E diante de más notícias nós podemos ter muitas reações. Podemos ter reações de tentar meter a cabeça na areia e não acreditar ou não querer enfrentar essas notícias. Podemos entrar num desespero profundo e numa depressão profunda, tentando nos isolar de tudo e de todos, até mesmo de Deus. Podemos revoltar-nos contra Deus e contra o mundo e culpar Deus das más notícias ou das coisas más que acontecem e ficar de tal forma revoltado que passamos a ser pessoas amargas com Deus, amargas com outras pessoas à nossa volta.
E é interessante a forma como Neemias, um homem que trabalhava como copeiro do rei persa, tinha de alguma forma uma posição privilegiada. É muito interessante como é que ele reage ao ouvir a má notícia. Ao ouvir que a cidade de Jerusalém e o povo estava a ser humilhado e que passava por grandes tribulações, a primeira coisa que o relato no versículo 4 nos diz foi que ele sentou-se. Eu não sei se às vezes vocês já tiveram que dar más notícias a alguém. E quando temos que dar más notícias a alguém, às vezes dizemos à pessoa: primeiro senta-te. Ou então, depois de a dar, perguntamos: onde queres sentar? Neemias sentou-se, porque provavelmente sentiu como que se o chão fugisse dos seus pés. A segunda atitude foi que ele chorou. Ele foi sensível. Ele recebeu a notícia e chorou, diz a palavra de Deus, de uma forma amarga. Ou seja, chorou com sentimento de dor. Percebeu a angústia do povo, da sua família, muitos deles provavelmente, e da situação em que se encontrava Jerusalém e o seu povo, e chorou copiosamente. E chorar não é mau. Quando nós recebemos más notícias, nós podemos chorar. Seja homens ou mulheres, nós podemos chorar, porque não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de sensibilidade, um sinal emocional que muitas vezes até nos alivia quando nós choramos. Depois de ter chorado amargamente e lamentando por alguns dias, ou seja, ele faz uma espécie de luto, ele sente a pena, o pesar durante alguns dias, numa espécie de luto por tudo o que está a acontecer. Então ele faz alguma coisa que todos nós também precisamos fazer. Ele diz: coloquei-me em jejum e oração diante de Deus dos céus. A minha pergunta é: o que é que tu fazes quando recebes más notícias? Choras apenas? Ficas amargo durante alguns dias de luto? E depois tentas resolver as coisas à tua maneira? Ou tentas isolar-te do mundo e deixar que as coisas aconteçam por elas mesmas? Ou tornas-te de tal forma amargo que te rebelas contra Deus e contra tudo? Neemias diz que colocou-se em jejum e procurou Deus em oração, o Deus dos céus. Meu amigo e meu irmão, o meu conselho e a minha oração é que diante das más notícias tenhas uma atitude parecida à de Neemias. Que tu possas procurar Deus, que possas jejuar se necessário for e sentires, que possas procurar Deus com afinco, para que Ele possa agir nas tuas necessidades, possa agir nas más notícias, possa ajudar-te a enfrentá-las, dando-te coragem, sabedoria e sensatez para poderes enfrentá-las e ultrapassá-las. Não te tornes uma pessoa amarga, não te isoles de outras pessoas, não te afastes de Deus. Antes, pelo contrário, diante das más notícias, procura Deus, jejua se necessário for, e procura o Deus dos céus e da terra, aquele que tem poder para transformar e para mudar todas as circunstâncias. Continuação de uma boa semana, até amanhã e fica com o Senhor Jesus.